Já estamos This is a demonstration of Ustream Já Producer. estamos no ar? Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. E acredito que Deus te trouxe aqui, além de estar intencionado na sua comunhão, Ele também está interessado no seu crescimento. E eu quero orar com você nessa noite. Oramos nessa noite, Senhor. Nós te damos as boas-vindas nesse lugar. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és a pessoa mais importante desse lugar. E não falamos isso porque não temos outra coisa para dizer. Mas se o Senhor realmente não estiver nesse lugar, esse lugar é pior do que um cemitério. Esse lugar é pior do que qualquer lugar terrível dessa terra. Precisamos muito da Tua presença. E saber que o Senhor está aqui nos traz segurança. Assim como o salmista mesmo disse, até o vale da sombra da morte é um lugar seguro se o Senhor estiver conosco. E nessa noite nós nos alegramos pela segurança da Tua presença. E nos colocamos diante de Ti para que o Senhor tome o Teu lugar, para que o Senhor seja exaltado em nossa vida, para que o Senhor transforme por meio da Tua palavra. Fale conosco nessa noite, Senhor. Toque as nossas vidas. Olhe para cada líder que aqui está. Olhe para cada líder que o Senhor está levantando. Olhe para as células, para os discípulos dos discípulos. Nós oramos, ó Deus, e clamamos pelo Teu favor na vida dessa igreja. E oramos, ó Deus, pela multiplicação das células. Oramos, Deus, para que todo levante de Satanás caia por terra. Oramos, Deus, para que todo desânimo seja destruído nessa noite no poder do Teu nome. Oramos, ó Deus querido, para que toda estratégia do inferno para diminuir, para dividir, para minimizar o crescimento da Tua obra, seja hoje desfeito no nome de Jesus. Cremos que o Senhor nos deu a unção para curar os enfermos, para expulsar os demônios. O Senhor nos ungiu para libertar o cativo, para restaurar a vista aos cegos. O Senhor nos capacitou para irmos aos campos e valados, aos atalhos, aos antros da terra, nos lugares, ó Deus querido, onde ninguém vai. O Senhor ungiu a Tua igreja para ir a estes lugares e levar a Tua misericórdia, levar o Teu poder, levar o Teu amor. E oramos, Deus querido, para que nenhum plano do inferno venha impedir que a igreja do Senhor avance. Nós oramos, Deus querido, pela unção do Senhor na vida desses líderes. Oramos pelo renovo do Teu Espírito sobre cada um. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha derramando renovo, derramando alegria, derramando o prazer de Te servir e de fazer a Tua vontade. Ó Deus, e que cada célula frutifique, que cada líder multiplique. Ó Deus querido, que vejamos, meu Deus, a obra do Senhor crescendo exponencialmente para a glória do Teu nome. E que haja realmente, Deus, transformação em todos os setores dessa cidade, no setor político, no setor econômico, meu Deus, no setor acadêmico, educacional, em todas as áreas empresariais, ó Deus querido, nos bairros, nas comunidades, no setor da saúde. Ó Deus, que o Senhor toque essa cidade em todas as áreas dela e manifeste o Teu poder, a Tua misericórdia, para que através da igreja a multiforme graça de Deus seja conhecido diante de principados e potestades. Nós oramos nessa noite, Senhor. Nós oramos por esta igreja, nós oramos por essa liderança, nós oramos, ó Deus querido, por essa semente de multiplicação que está aqui. Oramos que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória nesses dias, que sejam dias de despertamento espiritual, que sejam dias de quebrantamento, de arrependimento, que sejam dias, ó Deus querido, que desafiem a igreja do Senhor a avançar. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, em nome de Jesus.
Vou pedir para desligar a bateria ali para mim. A bateria está, a caixa dela está ligada. Faz favor para mim, Reinaldi. Desligue, por favor. Semana passada nós ministramos uma palavra sobre discípulos, sobre o papel do discipulador, e mostramos para você na tela, né, todo o processo do discipulado, desde quando a pessoa nasce no reino de Deus até quando ela se multiplica e a continuidade disso. E a frase que eu usei para terminar, inclusive eu mostrei um quadro para vocês, não sei se você se lembra, do quadro do crescimento exponencial do discipulado, que se uma pessoa ganhar uma pessoa por ano, e discipular uma pessoa durante o ano inteiro, e no ano seguinte as duas ganharem cada uma, e discipularem duas aquele ano inteiro, e no terceiro ano, se em 32 anos, vai acontecer um fenômeno. E se uma pessoa evangelizar uma pessoa por dia, e ela se converter, e ela ganhar 365 pessoas por ano, no final de 32 anos, a pessoa que ganhou 365 pessoas por ano, terá ganhado uma média de 11 mil, menos de 12 mil pessoas. Mas se uma pessoa que discipulou uma por ano, e depois as duas discipularam mais duas por ano, em 32 anos, elas serão quase 5 bilhões de pessoas. Quem se lembra desse quadro? Vocês viram, né? Então, essa realidade já nos assegura que o discipulado, que é uma ordem de Jesus, funciona muito mais e é muito mais eficaz do que o evangelismo sem esse cuidado. E eu termino. O discipulado realmente aconteceu quando você vê o seu discípulo, quando você vê o discípulo do seu discípulo ensinando o discípulo dele. Lembra disso? O discipulado realmente acontece quando é possível ver o discípulo de seu discípulo ensinando o discípulo dele. Esse é o padrão de multiplicação do discipulado. E nós estamos entendendo isso devagarzinho. É uma cultura que está sendo inserida no nosso coração, que está sendo plantada em nossa alma e que com o tempo vai se tornar o nosso estilo de vida. Eu creio nisso. Só que hoje eu não vou falar do seu discípulo. Hoje eu quero falar de você. E eu quero falar sobre crescimento. Porque esse é o ano do crescimento e da multiplicação. Não sei se você se lembra disso. E já estamos crescendo e multiplicando desde o início do ano. Mas eu quero falar sobre crescimento. E o tema hoje é como continuar crescendo no reino de Deus. Nós sabemos como o discipulado cresce. Mas eu preciso crescer para que o meu discipulado com o meu discípulo cresça e se multiplique de maneira extraordinária. Então, como eu vou continuar crescendo? A gente sabe que no reino de Deus, o crescimento é um princípio espiritual. Tudo que é para a glória de Deus, no reino de Deus, cresce e se multiplica. Então, se há alguma coisa que não está crescendo no reino de Deus, tem alguma coisa errada, porque a semente é boa e a terra tem que ser boa também. Então, o que vai desencadear um crescimento na minha vida? O que vai me manter? O que vai me manter nesse franco crescimento? Porque às vezes eu posso parar de crescer e não perceber. Eu posso estagnar na minha liderança, na minha vida cristã. Eu posso estar me acomodando, né, a um estilo de vida assim menos comprometido com o reino de Deus. Eu posso começar a acostumar a não cuidar de ninguém, posso começar a acostumar a não orar tanto, a não ler a Bíblia o necessário e a não abandonar certos pecados, e aí o meu crescimento vai ficando estancado, vai chegar uma hora que eu parei de crescer.
This is a Então, demonstration of Ustream no meio Producer. desse tumulto todo, como eu vou continuar crescendo? O que faz eu continuar crescendo? O que os homens de Deus, as mulheres de Deus que crescem, fazem para continuar crescendo? O que a Bíblia fala sobre isso? É isso que eu quero falar hoje. E eu vou falar para você hoje, vou falar a vocês hoje sobre algumas coisas essenciais que This is a demonstration você of terá que Ustream aplicar na sua Producer. vida, de acordo com a Bíblia, para continuar crescendo. A primeira delas está em Filipenses capítulo 3. Abra comigo, Filipenses capítulo 3. É um texto que você conhece com toda certeza. Filipenses capítulo 3. E o versículo de número 12. Começa por esse texto. This is a demonstration of A primeira Ustream coisa que você Producer. vai fazer para continuar crescendo é desprenda-se do passado. O passado pode ser um bom professor para nós. Ele pode nos ensinar muita coisa. Mas não podemos parar no passado. Por exemplo, se o passado foi muito ruim e você fica muito preso nele, você não vai avançar porque foi tão ruim e você tem medo de se frustrar novamente, por isso você This is a fica ali demonstration of Ustream Producer. amargando toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Se o passado foi bom demais e você tem medo de no futuro não ser tão bom, então você também vai ficar preso ali naquilo que foi muito bom, mas que já passou. E aí você não consegue experimentar o novo de Deus. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, a estratégia dele no versículo 12 é o seguinte, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, This is a mas prossigo para demonstration conquistar of Ustream aquilo para o que Producer. também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A estratégia de Paulo era se desprender do passado e avançar para o futuro, para frente. E aí, ele fala uma palavra aqui nesse versículo, que é, Demonstration of no Ustream versículo, Producer. no versículo 12, conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Por que eu preciso me desprender do passado e avançar para o futuro? Porque nenhum de nós aqui já alcançou na plenitude aquilo para o que eu fui alcançado, ou para o que fomos alcançados. Então, eu preciso saber para o que eu fui alcançado. Eu fui alcançado para andar em This is a santidade. demonstration of Eu fui Ustream conquistado Producer. para andar em santidade. Jesus morreu lá na cruz para eu ser santo. Ele morreu lá na cruz para eu ser justo. Ele morreu lá na cruz para eu ser cheio do Espírito Santo. Ele morreu lá na cruz para eu viver pela fé. Ele morreu naquela cruz para eu ter autoridade sobre os demônios. Ele morreu lá na cruz para eu alcançar minha família, meus amigos para Ele. Ele morreu lá na cruz para todas essas coisas e muitas outras, inclusive para eu morar lá no céu. Então Paulo fala o seguinte, como eu não alcancei tudo isso ainda, eu preciso me desprender do passado e avançar para o futuro, para aquelas coisas que estão diante de mim, para aquelas coisas para as quais eu fui conquistado por Jesus. Então Jesus me conquistou para isso. E se eu ficar preso no passado, se eu ficar paralisado nesse estado de passado, eu não consigo ir para frente. E aí, é a primeira coisa que vai me ajudar a crescer, é me desprender do passado. Não importa o quanto você já foi abençoado, não importa o quanto você já experimentou, o quanto você já aprendeu, o quanto você já sofreu, o quanto foi difícil, tudo isso é compreensível, mas não serve para o seu crescimento. Você precisa se desprender disso e buscar o que Deus tem para você. Começa por aí, desprenda-se do passado, desprenda-se.
E sabe, algumas coisas no passado que realmente nos atrapalham a crescer. Primeiro, olha bem, culpa. A culpa acompanhada de uma outra coisa parecida que se chama sentimento de culpa. Porque a culpa é realmente aquilo que você lembra que fez de errado. E você é culpado. É responsabilidade. Culpa é responsabilidade. Agora, o sentimento de culpa é o que você sente em relação a alguma coisa que você fez ou não fez, mas que necessariamente você não é culpado. São duas coisas que você precisa se livrar, da culpa e do sentimento de culpa. E todas as coisas que estão envolvidas com isso, mas essas duas coisas, elas são uma das coisas assim, que mais atrapalham a pessoa a ir para frente. Toda vez que ela vai, o sentimento de culpa, a culpa, prende essa pessoa ali atrás. Outra coisa que você precisa se livrar em relação ao passado, você precisa perdoar. Perdoar. Porque são as mágoas, né? Na verdade, o perdão está relacionado com as mágoas, e toda mágoa não é do futuro. Você não tem nenhuma mágoa do futuro. Tipo assim, no futuro eu vou ter muita mágoa do sei lá de quem, do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do pastor dessa igreja. Você não tem mágoa, você não tem projeção de mágoa. Você sempre tem trauma, né? Você sempre tem alguma coisa do passado. Então, se você tem alguma mágoa, você tem que liberar perdão. O perdão vai te ajudar a prosseguir para frente. Você pode ver, toda pessoa que não perdoa, ela está no passado. Se ela falar com você sobre o que ela sente, ela sempre vai falar do que aconteceu. Ela não vai falar do que está acontecendo. Ela sempre vai falar do que viveu no passado. Então, perdão é a chave para você se livrar do passado. Outra coisa que você precisa deixar para o passado são... como é que eu vou chamar isso aqui? São as paixões. Sabe, aquelas coisas que você... Não é paixão, a palavra certa não é paixão. Eu tenho que lembrar da palavra certa aqui. São aquelas paixões mesmo, que você, aquelas coisas que você gosta, aquele saudosismo, sabe, aquelas coisas que, poxa, era tão bom, não sei o que, e fica lá lembrando daquele negócio, aquele tempo a gente era tão feliz, nossa, era tão bom, meu Deus, por que esse tempo não parou, e não sei o que, e olha... Quando você está olhando assim com essa paixão para o passado, você está parado no tempo. Literalmente parado hoje, no presente. Aquele tempo não parou não, mas esse está parado. Se você ficar assim nesse saudosismo. Então são essas algumas coisas que estão no passado que têm que ser liberadas, têm que ser deixadas. Você tem que se desprender do passado se você quiser crescer. Você pode até usar o passado assim de forma positiva, né? Foi ruim demais, então vou tomar cuidado para não ser ruim agora, daqui para frente. Ou foi bom demais, vou fazer de tudo para ser melhor ainda. Mas nunca se prenda ao passado. O passado não pode te ajudar se você se prender nele. Segunda coisa que ajuda qualquer pessoa a crescer: fixe um alvo espiritual elevado. Fixe um alvo espiritual elevado. O que é um alvo espiritual elevado? Olha só, se você trabalha com uma pessoa que é mais estudada do que você, essa pessoa tem um alvo mais elevado que você, mas ela não é o topo. Aí você procura uma pessoa que é mais inteligente que você, mas nem você é a referência e muito menos ela também não está no topo. Então, qual é o alvo espiritual mais elevado que eu posso fixar? Vamos ver. Efésios capítulo 4. Abra aí comigo um padrão de alvo elevado. Efésios capítulo 4, versículo 10, que diz assim. Efésios capítulo 4, versículo 10. Diz assim:
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de acima dos céus, de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, pode grafar aí, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Coloca isso aí, à medida da estatura de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto é grande, mas eu quero me fixar em algumas frasezinhas desse texto. Ele fala dos dons, ele fala da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição, mas olha só o que ele fala dentro desse contexto todo no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é, na verdade, a perfeita varonilidade, que é também a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, parece que esse texto é repetitivo, mas não é. Ele está dando ênfase ao tamanho de Cristo. E ele fala, a perfeita varonilidade, ele quer dizer que a perfeita varonilidade é a medida máxima do tamanho de Cristo, que é a medida da plenitude da estatura de Cristo. Então, qual é o alvo espiritual elevado que eu devo fixar? O alvo espiritual elevado que eu preciso fixar para mim é Cristo. Paulo não disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Quer dizer, eu posso imitar uma pessoa que imita Cristo, mas o meu alvo tem que ser Cristo. Se esse meu imitando começar a ficar pequeno, eu posso largar ele de lado e continuar imitando Cristo. Você concorda comigo? Cristo é o meu alvo espiritual elevado. Então, quando eu imito Cristo, eu imito Ele em alguns aspectos. Então, vamos lá, olha bem. Primeiro, Deus fala lá em Isaías o seguinte, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, o meu pensamento tem que ser mais alto do que os pensamentos das pessoas que não imitam Cristo. Enquanto uma pessoa está querendo, por exemplo, um estilo de vida egoísta, eu preciso ser altruísta. Enquanto uma pessoa está vivendo na carne, eu preciso viver no espírito. Enquanto uma pessoa está buscando a glória de si mesmo, eu preciso estar buscando a glória de Deus. São coisas mais ou menos assim. Então a Bíblia fala que o alvo de qualquer pessoa que quer crescer no reino de Deus é chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Chegar ao ponto de se parecer com Ele, de ser confundido com Ele, no amor, na unção, no poder, em todas essas coisas. É claro que ser Cristo eu nunca posso, porque Ele já morreu por mim, mas Ele é a minha medida. É nele que eu tenho que me balizar. E por causa disso, se eu entendo que isso é realmente um alvo espiritual elevado, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o que Paulo disse que fazia. Ele fala que o maior desejo dele era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse era o alvo de Paulo. Essa é a medida da estatura de Cristo. Sabe por quê? Todo mundo que já aceitou Jesus fala, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu conheço Jesus. Mas olha, Paulo também conhecia.
E ele disse que o desejo dele era This conhecer a is a Cristo. demonstration of E Ustream Paulo é Producer. o que fala mais de Cristo assim de uma maneira tão filosófica, teológica, tão profunda, que Pedro chegou a dizer que o que ele falava era tão confuso, era tão profundo, que algumas pessoas confundiam o que ele falava e nem chegavam a entender algumas coisas que ele falava, de tão profundo que era o conhecimento de Paulo. E ele falou que o desejo dele era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então eu não posso dizer que eu conheço a Cristo e o poder da This is sua a ressurreição demonstration of Ustream e Producer. que eu já estou satisfeito com a minha experiência com Ele. Sabe, às vezes num momento assim de intimidade com Cristo, a gente tem umas descobertas assim tão singulares, que é só uma gotinha no oceano, e aquele negócio já muda o dia da gente, já muda a semana, costuma mudar a vida da gente. Só ter conhecido uma partícula de quem é Cristo, da natureza dele, do poder da ressurreição dele. Então, o meu alvo tem que ser Cristo, de fato, não apenas na música. Eu preciso conhecer o poder da ressurreição. E olha, não tem nada a ver com conhecimento intelectual de Cristo. Não tem nada a ver, porém, não tem como eu conhecer a Cristo sem aprofundar minha vida na palavra dele. Se eu te falar, não se escandalize comigo, mas se eu te falar que Cristo é isso aqui, ó, você vai assustar comigo? Só que ele é isso aqui This is a demonstration que se of fez Ustream carne. Producer. A Bíblia diz que ele é a palavra que se fez carne. E se eu conhecer a palavra, eu vou conhecer a Cristo profundamente. Não existe outra maneira de eu conhecer Cristo. É claro que se você orar, você vai ter intimidade com Ele. Mas eu te asseguro que Ele não vai te revelar nada na oração que Ele não tenha revelado aqui. This is a demonstration of Ustream Producer. Nada. Se você fizer 40 dias de jejum e ficar quase flutuando assim, de tanta unção, de tanta intimidade com Deus, e descobrir muitos segredos sobre Jesus, depois você vai ficar surpreso, estava tudo aqui, ó. Por incrível que pareça. Só que sem oração e sem consagração, a leitura da Bíblia também não te dá a revelação. Parece que é um texto seco, This parece is que a é um texto sem demonstration vida, of um texto Ustream ruim de Producer. ler, um texto que dá sono, um texto truncado. Você vai lendo a Bíblia e parece que aquele trem não entra dentro de você. Trem é uma palavra carinhosa, né, em Minas Gerais. Eu não estou chamando a Bíblia de trem, não. Mas parece que a palavra não entra no seu coração, porque a oração parece que prepara o seu espírito para compreender a revelação da palavra. Mas This is a não demonstration existe of Ustream revelação Producer. de Cristo fora da palavra, porque tudo que Cristo é, está aqui. E tudo que está aqui, Cristo é. E eu vou te dizer uma coisa, não leia apenas Mateus, Marcos, Lucas e João pensando que Cristo só está nos evangelhos. Cristo está em Gênesis, está em Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio, está em Jó, está em Esther. Você não vai ver o nome de Jesus na Bíblia de Gênesis até Mateus. This is a demonstration Você of não vai ver o Ustream nome de Producer. Deus em Esther. Mas Jesus está na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. E ele se apresenta das maneiras mais impressionantes possíveis. E tem hora que você está lendo alguns textos que você fala, isso aqui foi Jesus que falou. Olha, pode não ser ele que falou, mas é o que ele é. É ele que está ali. Então, quando você começa a entender isso, você começa a lidar com uma pessoa quando você está lendo isso aqui, ó. E você carrega com você, não é porque é o livro que você usa na igreja, é porque é a pessoa que você ama, é a pessoa que mora em você, a pessoa está aqui. Então, fixe um alvo elevado, coloca no seu coração que o topo do seu desejo, do seu sonho, o alvo da sua vida, a razão da sua existência é Cristo, é conhecer a Cristo profundamente. Qualquer coisa que você fizer para conhecer a Cristo
vai te levar a um crescimento espiritual muito elevado. Terceira coisa que você deve fazer para continuar crescendo no reino de Deus: desenvolva uma disciplina de aprendizado constante. Abra comigo aí 1 Coríntios, capítulo 9. This is a demonstration of Ustream Producer. Vamos falar mais um pouquinho do apóstolo Paulo. Capítulo 9. Eu quero ler com você o 23 em diante, do 9 até do 23 em diante. Capítulo 9, 23 em diante. Que diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nesse texto aqui a gente vê os dois aspectos do ministério cristão. Você tem, como discípulo e como discipulador, você tem, como crente, o seu papel de discipulador e o seu papel de discípulo. Como discipulador, é como o apóstolo Paulo fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Como discipulador, como ministro, a gente faz todo o esforço necessário para cooperar com o Evangelho, para ajudar o perdido, para ajudar o novo na fé a crescer. Mas a questão é o seguinte: a gente vai encontrar na igreja ou em outros lugares muitas pessoas que fazem tudo pelo discípulo e não fazem nada por ele mesmo. Concorda comigo? Não tem gente que dá mais do que tem para o discípulo do que dá para ele mesmo? E isso é uma incoerência ministerial. Porque quando eu preparo uma mensagem para você aqui, para pregar, primeiro, eu não posso pregar, eu não posso viver o que eu prego. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Porque se eu viver o que eu prego, eu tenho que pregar, aprender e depois colocar em prática. Mas se eu pregar o que eu vivo, vai ser mais fácil para mim. Vai ser mais autêntico o meu ministério. Se eu prego uma mensagem para você aqui, antes de eu pregar essa mensagem para você, antes de eu preparar essa mensagem para você, antes de eu preparar o sermão, eu tenho que preparar o pregador. Eu preciso preparar a minha vida, eu preciso colocar minha vida no altar de Deus, eu preciso receber de Deus para depois dar para você. Então o que acontece? Quando Paulo fala assim: o atleta em tudo se domina, uns para alcançar coroa corruptível, outros... Ele vai contando toda essa história aqui, aí ele fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, se ele tivesse que ir atrás de alguém, ele iria. Se ele tivesse que atender alguém de madrugada, ele atenderia. Se ele tivesse que andar de navio, passar por naufrágios, ele passaria, como ele passou. Se ele tivesse que ir no meio do mato falar de Jesus para alguém, ele falaria. Se ele tivesse que orar até o diabo ficar endemoniado, ele oraria. Ele faria qualquer coisa pelo Evangelho. Ele falou que ele se tornava louco, se comportava como louco, ele usou várias figuras de linguagem aqui para dizer como ele se contextualizava quando ele estava proclamando o Evangelho. Porém, ele fala o seguinte, ele fala assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Não, no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Aí você percebe que This ele is a fala demonstration do ministério of Ustream externo producer. dele e fala do ministério interno dele. Ele fala, olha, eu sacrifico pelo outro, mas eu sacrifico por mim também. Eu esmurro o meu corpo. Existe aquela maneira romana de esmurrar o corpo, que é o chicote. Chegou uma revelação para mim do além aqui. Que é aquele chicotinho com pontas de osso ou alguma coisa parecida assim, para This is a sangrar o corpo da demonstration pessoa of Ustream enquanto producer. ela quer vencer um pecado. E tem muitos mosteiros onde alguns monges fazem isso para vencer um pecado carnal, para vencer um pensamento, um desejo qualquer. E não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando desse tipo de tortura física, nesse sentido, para coibir algum impulso carnal. Mas ele está falando de um tipo de tortura que é mais ou menos parecido com isso, This is a porém demonstration não é of desse Ustream jeito que ele fazia. producer. Por exemplo, quando você diz não para sua carne está querendo ficar com raiva de alguém, e você briga com você mesmo e se contorce lá por dentro e libera um perdão, você está esmurrando o seu corpo. Seu corpo queria o contrário daquilo. Quando surge em você um desejo qualquer de pecar, e a sua carne se inclina naquela direção, e você faz toda a força contrária para que ela penda para o outro lado, você está esmurrando o seu This is a corpo. demonstration Quando você faz of um Ustream jejum de um producer. dia, de uma semana, de um período prolongado, você está esmurrando o seu corpo. Quando você quer dormir muito, mas de repente você resolve, naquele horário, gastar um tempo em oração, um tempo lendo, você está esmurrando o seu corpo para que naquele momento ele não te impeça de receber o que o seu coração se propôs a receber. Então, isso aí são maneiras que o apóstolo Paulo fazia muitas This vezes is a demonstration of para Ustream ele producer. vencer a sua carne, vencer os seus impulsos e conseguir, depois de alcançar muitos, não ficar desqualificado. Porque esse é o nosso desafio como crentes, terminar o nosso ministério aprovados. Eu preciso ser aprovado no final da minha história. Normalmente, a gente só recebe a prova depois que termina todo o seu compromisso com a escola, não é isso? Naquele período letivo. E com Deus é exatamente assim. Como eu sei que eu sou aprovado? Pelos frutos que eu tenho agora? Não, eu sei que eu sou aprovado lá no final da história. Se no final da história eu cumpri o meu ministério e não terminei desqualificado. Eu preciso ir até o fim. É o desafio de Deus para mim. Então, por isso, eu preciso desenvolver uma disciplina de aprendizado constante. Então, por exemplo, o meu corpo não quer muito aprender. Embora eu saiba que aprender é bom. Eu quero, por exemplo, poder de Deus. Quem não quer? Todo mundo quer poder de Deus. Mas eu não quero pagar o preço para ter o poder. Eu queria que fosse de graça. Concorda comigo? Eu quero ver multidões aqui se convertendo. Só que eu não queria ter que fazer nada. Eu queria que elas viessem assim, né, aos milhares, sem esforço nenhum, sem proclamação nenhuma. Eu quero muito conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu só não quero ter o trabalho de ter que esquadrinhá-la para descobrir. Eu quero muitas coisas. Eu quero ser servido o tempo todo, mas eu não quero ter o trabalho de servir. Não é isso? Então o que acontece? Paulo mostra que o que eu quero exige uma disciplina diária de aprendizado. Se eu quero o poder de Deus, o que eu tenho que fazer para receber o poder de Deus? Porque tudo na vida existe um caminho. Existe um caminho para você alcançar aquilo que você quer. Por exemplo, quem quer conquista acadêmica, o caminho é o estudo. Muito raramente uma ou outra pessoa se torna um fenômeno aí e no final da história ganha lá títulos de doutor honoris causa, né, sem ter estudado, às vezes até analfabeto. O Lula mesmo acho que não ganhou um título de doutor aí em algum país sem ter graduação. A Joyce Meyer,
ganhou título de doutorado, honoris causa lá nos Estados Unidos, e ela não tem nem segundo grau, por causa dos livros que ela escreve, por causa da personalidade que ela se tornou. Ela conseguiu tudo isso, mas é uma em vários milhões. Não é assim normalmente que acontece. Então o caminho para a conquista acadêmica é a educação, é a escola, é a universidade. O caminho para cada coisa na vida tem um caminho. O caminho para o poder de Deus é claro na Bíblia. A Bíblia fala que se você buscar, você vai receber. Se você pedir, você vai ganhar. Se você bater, abrir-se-lhe-á a porta. A Bíblia é clara nisso. A oração traz poder. O jejum não traz poder. O jejum não traz poder. O jejum traz quebrantamento da carne. E aí, quando você está com a sua carne quebrantada, você fica sensível a Deus, e com a oração e a palavra você recebe muito poder. A carne tira o seu poder. Você entende? Por que uma pessoa que jejua fica muito poderosa? Porque ela está mais no espírito do que uma pessoa que está só enchendo a pança, como diz em Minas Gerais, né? Se eu nunca jejuo, não significa que eu estou na carne, literalmente. Não significa que eu estou na carne. Eu posso estar no espírito sem estar em jejum. Mas quando eu estou jejuando, a minha carne está mais quebrantada. Eu já percebi comigo mesmo que quando eu estou jejuando, Deus me dá revelação assim, ó. Eu estou conversando com as pessoas e de repente eu vejo que o que eu estou falando é uma revelação. Eu não tenho aquelas revelações assim, eis que te digo, aleluia. Eu nunca tive dessa, não. Mas Deus me dá a revelação do mesmo jeito. No mesmo jeito, da mesma medida. E às vezes assim, coisas muito precisas, muito em cima. E só que quando eu estou jejuando menos, às vezes eu não estou. Às vezes não, eu não estou jejuando menos e não estou na prática do pecado. Mas ao mesmo tempo, parece que aquela sensibilidade diminui muito. Diminui muito. Então são questões, são exercícios, são disciplinas que te disponibilizam recursos diferentes. Quando você ora, você tem poder. Eu, por exemplo, desconheço, como pastor, como crente, eu desconheço alguma coisa mais poderosa do que a oração. Uma ferramenta mais poderosa que a oração. Se eu contar para você as coisas que Deus tem feito na minha vida, assim, ao longo desse tempo, nos últimos dias, através da oração, você não vai acreditar. Você vai falar, não acredito que Deus fez isso, ou que Deus está fazendo isso. Deus faz. Coisas pequenas e coisas, às vezes, assim, extremamente necessárias, que não seriam resolvidas de outro jeito. Aí você vai orando, parece que Deus não está ouvindo. Tem dia que o céu está fechado, tem dia que você não chora nada, tem dia que você chora, parece que as lágrimas não vão secar mais. Tem dia que parece que você está afastado de Deus, que nada que você fala parece que passa da sua cabeça, mas você vai orando, vai orando, vai orando. Aí, pum, 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 Deus começa a responder. A oração é algo poderosíssimo. Desconheça alguma coisa. Sinceramente, dá vontade de parar minha vida todinha, não atender um telefonema e ficar só falando com Deus. Porque quando a gente ora, as coisas acontecem mesmo. Acontecem mesmo. Te asseguro isso. Agora, o jejum também. O jejum quebranta o seu espírito, como eu já te falei. E a palavra, sabe o que a palavra faz? Por que a palavra é importante? A palavra te dá fundamento para o poder. Igual o advogado chega diante do juiz e ele cita uma lei, o juiz é a autoridade máxima, suprema ali daquela lei. Mas se o advogado estiver bem embasado na lei, o juiz não tem argumento nenhum contra aquele advogado. Porque a lei é a linguagem de comunicação, de acesso entre aquelas autoridades ali. Então, por isso, quando você está jejuando, está orando, e está cheio da palavra, você tem poder demais da conta. Você é uma bomba atômica nas mãos de Deus. E se você juntando essas três coisas,
estiver na This is a prática do demonstration amor, of Ustream aí Producer. acabou, meu filho. Você é Jesus. Sim ou não? É ou não é Jesus? Você é um Jesus aqui na terra. Ó, você está jejuando, orando, está cheio da palavra e está na prática do amor. Só falta voar. Sim ou não? Só falta voar. Então, isso são disciplinas espirituais. Não adianta eu falar assim, olha, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a This is a Bíblia, mas eu sei que Deus demonstration of entende o meu Ustream problema. Producer. O fato de Deus entender o meu problema não significa que eu vou ficar cheio de poder, não. Imagina que você chegue num banco, está devendo o gerente, está devendo o banco, aí você explica para ele, ó, não estou tendo tempo para ganhar dinheiro, minha empresa não está dando certo, não sei o quê. O gerente te entende, mas só a conta que não fica paga. A conta continua negativa. Não é assim? Na prática é assim. Então o que acontece? Deus entende que eu não tenho tempo de me consagrar. Deus entende que eu estou muito ocupado, que eu estou com problema. Deus entende. Ele só não consegue me liberar aquilo que precisa desses pré-requisitos. Então o que acontece? Por que as pessoas que entendem isso oram de madrugada? Porque elas gostam de acordar no meio da noite? É porque muitas delas não têm tempo de orar durante o dia. Buscam a Deus de madrugada. Por que algumas acordam mais cedo, antes do trabalho, para buscar Deus? Ou então dormem um pouquinho mais tarde para buscar Deus? Por que algumas, de vez em quando, estão consagrando? Ou levam a Bíblia para o trabalho, para ler no banheiro, para ler em algum momento assim que tem. Cada um usa o seu tempo de alguma forma para buscar Deus. Mas aquelas pessoas que levam Deus a sério, acham um jeito. Por exemplo, eu não consigo parar minha vida e ligar um DVD de mensagem, um CD de mensagem, e ficar lá, olhando para ele assim. Muito raro eu conseguir fazer isso. Mas o que eu faço? Eu coloco no carro, quando eu estou viajando, eu escuto uma, duas mensagens. Tem mensagem que eu escuto várias vezes, porque eu quero que aquilo entre dentro de mim mesmo. Entendeu? Escuto uma ou outra música, mas logo coloco a mensagem de novo, porque eu quero palavra, eu quero que a palavra entre no meu coração. Eu aproveito essa oportunidade. Tem livro que eu quero muito ler, mas eu não estou tendo tempo de ler aquele livro, por causa de algum livro assim, de ficção, algum livro que me interessa, eu quero conhecer. Sabe o que eu faço? Quando eu encontro, eu compro um audiobook, coloco no carro e vou viajando, escutando. Lá em casa nós já viajamos assim 5, 6 horas escutando livro. Eu, a Lília, a Luciene e o Mateus. Escutamos assim alguns e-books, alguns escutamos mais de uma vez, porque aquele ali eu não tinha tempo de ler. A Lília tinha lido, gostou muito, me indicou. Eu falei, então vamos ouvir o livro. E ouvimos o livro. Então assim, cada um acha um jeito de se alimentar, de aplicar essa disciplina de aprendizado. Mas uma coisa que um líder, um discipulador, um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode fazer é parar no tempo e deixar de aprender. A gente não pode parar. A gente não pode ser uma piscina e nem uma lagoa parada. A gente tem que ser um rio que corre, que tem novidades todo o tempo. Esse é o desejo de Deus. Tem que ter novidade. Quarto lugar. Precisamos, aqueles que querem crescer no reino de Deus, continuar crescendo no reino de Deus, precisa habilitar-se nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo estava treinando o seu discípulo. E olha só o que a gente pode extrair desse texto. Capítulo 3, versículo 16. Que diz assim. Vamos começar do 14. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus
que é a igreja do Deus vivo, coluna This e is a baluarte da demonstration verdade. of Ustream Producer. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi... Eu tô em 1 Timóteo, e é 2, me perdoa. Por isso que não está batendo. 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falando: eu não sou preparado, eu não estou pronto, eu não sou qualificado para isso, esse não é o meu chamado, não sei, não está na hora, né? Essas coisas assim, né? É claro que cada pessoa tem um chamado, não há dúvida nenhuma disso. O chamado para ganhar almas é universal, né? É universal, é mundial, é a graça de Deus, é batista também, é assembleia. O chamado de Deus para ganhar almas engloba toda a igreja. Mas a Bíblia diz que todo homem, e aqui homem não é masculino apenas, é todo, de forma genérica, todo homem, todo ser humano, precisa ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. A expectativa de Deus é alta, é muito alta. Então, imagina que eu não consiga, eu não sei cuidar de pessoas, não. Então, aprende. Eu não sei orar assim, até ficar cheio do Espírito Santo, não. Então, aprende. Eu não sei expulsar um demônio, não. Então, aprende. Eu não sei ganhar uma alma, não. Aprende. A gente aprende tudo. Tem gente que aprende a roubar. Se tiver com fome, se tiver sem condição nenhuma, está numa situação difícil, ele aprende a roubar. Se ele vira candidato nas eleições aí, ele aprende a pedir voto. Não aprende? Aprende ou não aprende? Na hora. Se ele começa a vender produto, ele aprende a vender. Se precisa de dinheiro, ele aprende a vender, né? Aprende qualquer coisa. Teve um cara que saiu aqui do interior, não lembro qual foi a cidade, foi para São Paulo, chegou lá, não conseguiu emprego. Sabe o que ele fez? Virou garoto de programa. Dizer que nunca pensou fazer isso, dizer que se vestia de mulher e dançava e tal, mas ele era homem. Esse é o limite do ser humano. A pessoa vai se adaptando a qualquer situação. Só que a Bíblia diz o seguinte: a expectativa de Deus é que eu seja habilitado para toda boa obra. Habilitado não significa que dane-se, ele vai colocar isso nas minhas mãos e eu vou fazer mesmo sem saber fazer, e o que importa é que eu vou estar assumindo o compromisso. Não, ele está falando de pessoas que têm condição de fazer aquilo que lhe foi confiado. Agora, como é que essa pessoa vai receber essa condição? A Bíblia fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por exemplo, um médico, para ser médico, ele tem que ser habilitado na medicina, e para ele ser habilitado, ele tem que ter educação médica. Para dirigir um veículo no Brasil, dentro da lei, ele tem que ser habilitado para isso, e para isso existem escolas de condutores de veículos. E assim todos os outros setores. A Bíblia está dizendo aqui que esse livro é inspirado por Deus, ele foi soprado por Deus, e que o conteúdo que está aqui foi cuidadosamente elaborado para ensinar. Tá vendo? Se alguém não sabe, ele pode aprender, porque isso aqui é para ensinar. Ensinar, repreender, corrigir e educar. Olha só, olha por que essas palavras, esses verbos estão colocados aqui. Primeiro, ensinar é um processo assim
longo. Demonstration of Ustream Eu Producer. ensino, você aprende, certo? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou ensinando. Você está supostamente aprendendo, ou suportando, mas provavelmente aprendendo, ou pelo menos aguçando a curiosidade. Mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo que isso aqui me ensina, me repreende. E me repreende tanto agora, quanto quando eu começar a colocar em prática. Por exemplo, ele me ensinou uma coisa, se eu fizer alguma coisa errada, essa palavra também me repreende. Ó, não faz assim não. É para cá, você está indo do lado de cá, mas é para cá. Está me repreendendo. Aí eu começo a vir na direção certa. Eu quero fazer para Deus aquilo que Ele quer que eu faça. Só que eu vou fazer e de repente eu erro. Aí o que a palavra vem? Ela me corrige. Corrigir, ó, não é assim não. Da próxima vez você faz assim, toma mais cuidado com isso. E ela vai me corrigindo. E depois ela me educa. E educar é diferente de ensinar. Educar é pegar na mão e falar assim, vamos lá, faz aí para me ver. Faz de novo. Faz mais uma vez. Quero ver. Até você aprender a viver desse jeito. Até isso virar um estilo de vida. Educação não é só transmissão de conhecimento. É transmissão de modelo. É transmissão é isso mesmo, de modelo. Você passa um modelo para a pessoa, uma cultura para a pessoa, e ela se transforma naquilo. Como você sabe que uma pessoa é educada? Quando ela vive educação. Não é assim? Então, como eu sei que uma pessoa está educada no Evangelho? Se ela vive o Evangelho, se ela prega o Evangelho, se ela transmite o Evangelho, mas principalmente, uma pessoa educada, sabe o que ela faz? Ela ensina a educação. E isso é discipulado. Se você encontrar uma pessoa muito educada, e se ela notar que uma outra pessoa está sendo mal educada, ela não fala, não é assim que fala, não faz isso não. Ela não consegue ser educada e viver no meio de pessoas sem educação. Ela vai educando outros. Isso é assim ou eu estou enganado? Os educadores de plantão aí. Educação não é isso? Mais ou menos? Ou é isso de fato? Então, queridos, a palavra de Deus, ela educa. Se uma pessoa é mentirosa, no início, a Bíblia ensina para ela que mentira é pecado. Aí quando ela mente, a Bíblia repreende ela. Olha, você vai para o inferno se você continuar mentindo, porque os mentirosos não herdarão no reino de Deus. Aí se ela começa a viver na verdade e dá umas escorregadinhas, a palavra corrige ela, fala, olha, da próxima vez que acontecer isso, você já se prepara, se cuidado, assim, já percebe o que está te levando a mentir e tal, ela vai te corrigindo o curso. E aí depois ela te educa de tal maneira que você não consegue mais falar mentira. É assim que é a palavra de Deus. E aí, o que acontece? O resultado disso é que todo homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque a palavra ensina, a palavra repreende, a palavra corrige e a palavra educa. Tem ferramenta mais poderosa do que essa? Fala a verdade. E às vezes a gente fica usando outras coisas para ensinar a pessoa. Não, olha só, lê o livro do São Cipriano que ele vai te ajudar muito. Viu? O Padre Zezinho escreveu um livro que é uma bênção. O Reginaldo Rossi, não, o Paulo Coelho, né? Tem um livro do Paulo Coelho que traz tanta paz, né? Precisamos da palavra. É a palavra que tem esse poder, essa inspiração, porque a Bíblia diz aqui, ela é inspirada para isso, para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. É a palavra de Deus. This is a demonstration of Ustream Producer. Por penúltimo, né? Eu queria falar por último, mas penúltimo. Decida, porque é você que decide. É igual aquela programação de antigamente, você decide. Decida andar no Espírito o tempo todo. Isso é interessante. Gálatas, capítulo que você já conhece.
5. Por que eu tenho que decidir andar no Espírito? Olha só, como é que é isso? Gálatas 5,16 fala assim, só para justificar essa frase minha aqui. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando ele diz andai no Espírito, ele está dizendo que sou eu que decido. Senão ele teria dito assim, Deus vai te ajudar a andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Mas ele não diz que Deus vai me ajudar. Não existe nenhuma promessa de que Deus vai me ajudar a andar no Espírito. Ele diz que eu tenho que decidir se eu vou andar no Espírito ou se eu vou andar na carne. Mas aí, ele não só diz que eu tenho que decidir, mas ele diz como eu posso decidir andar no Espírito. E aí você vira a Bíblia um pouquinho para frente a página. Olha só como é que é fácil andar no Espírito. É a coisa mais fácil que tem é andar no Espírito. Sério mesmo. Hoje você vai ganhar seu dia. Coisa mais fácil que tem é andar no Espírito. Olha só. É só você andar em amor, em alegria, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só isso. This is a demonstration of Ustream Producer. Não, mas fala sério. É isso aqui que é andar no Espírito. O fruto é do Espírito. A Bíblia fala o seguinte, olha, andai no Espírito. Por exemplo, se você vira uma situação que te fez muita raiva, ame. Você já está no Espírito. Você já vai estar na contramão da situação. Né? Esses dias eu mandei uma mensagem para um camarada que está me enrolando aqui no gesso aqui da cabine. E eu estava com raiva dele. Eu estava falando com ele que eu ia falar mal dele para todo lado. Falar mal da empresa dele. Eu pensei, né, em falar. Mas aí eu fui e falei com ele o seguinte, olha, se você tiver com algum problema, me procure. Eu estou à sua disposição. Eu vou orar por você. Mas não me enrole. Falei desse jeito. Eu estava com raiva, sabe? Eu queria xingar a mãe dele. Orar por você, para te ajudar. Mas não precisa ficar fugindo de mim, não. Você entendeu? Mas a vontade era de falar outra coisa. Mas eu deixei a vontade passar e mandei uma mensagem de pastor. Sou pastor, estou aqui para orar por você e tal. E aí ele me respondeu contando que um tio dele tinha morrido, que na hora do velório o caixão caiu e o cara caiu no chão. E aquela história impressionante. Né? Espero que ele não esteja assistindo ali. E eu estou amando ele em amor. Mas está demorando. Então o que acontece? Ame. Eu tive uma experiência de amar um tempo atrás desse aí. Foi assim, a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque senão eu acho que eu estava lá no presídio. Vocês iam ter que me visitar lá no presídio. Porque era amar ou matar a pessoa. E eu contei aqui um tempo para trás. O cara foi lá na minha porta me ameaçar. E eu nunca gostei de correr de ninguém. E eu tive muita vontade de levar aquele negócio adiante. Mas eu fui orar a Deus e Deus falou assim, ó, o único crente nessa relação é você e ele. Então ame. Aí no outro dia eu fui lá e pedi perdão para ele, embora eu não devesse nada para ele, e falei, eu estou pronto para pagar qualquer coisa, não tem nem o dinheiro não, mas eu vendo até minha casa se eu precisar de pagar qualquer coisa que você acha que eu te deva. E ele se humilhou, não pastor, não é assim não sei o que, também quer te pedir perdão, ele me pediu perdão o dia inteiro, ele me ligou várias vezes naquele dia me pedir perdão, várias vezes, mas a minha vontade era fazer outra coisa. Então assim, andar no Espírito é isso. É amar quando você não está com vontade. E aí todas as outras coisas que você vai ler aqui, por exemplo, alegria. Você tem todo motivo para ficar triste, mas você também pode ficar alegre. Se ficar triste vai melhorar a sua vida? Então se você ficar alegre, você já está no Espírito. Agora, se você estiver triste, você tem um recurso.